Então, pessoal, vamos dar sequência. Vocês viram na aula anterior como calcular o espaço presente e agora a gente vai falar de como fazer o cálculo do espaço requerido. Então, o que é o espaço requerido? Vocês viram lá nos conceitos, na primeira aula, que o espaço requerido é o somatório de todos os dentes que estão compostos, da mesial do primeiro molar permanente de um lado, a mesial do primeiro molar permanente do outro lado. Então, nada mais é do que o somatório de todos esses dentes. Quais são esses dentes que estão nesse espaço? Incisivos permanentes, incisivos centrais e laterais, caninos e pré-molares. Então, a gente soma o maior diâmetro desses dentes, sendo que os incisivos, esse maior diâmetro está localizado mais para incisal, e nos caninos e pré-molares, esse maior diâmetro está localizado no meio da coroa. Esse somatório é feito com o compasso de pontas secas, onde a gente mede dente a dente. Então, o espaço requerido nada mais é do que a soma dente a dente, certo? No maior diâmetro desses dentes que estão presentes da mesial do primeiro molar à mesial do primeiro molar do outro lado. Então, num modelo de dentição permanente, como funcionaria? Eu chegaria e mediria, então, o 45, 44, 43 e assim por diante, no maior diâmetro. Muito fácil. Esse é o espaço requerido. Então, na dentição permanente, a gente mede o espaço presente e o espaço requerido é a somatória desses dentes que já estão no arco. Porém, na dentição mista, vocês sabem que esses dentes não estão presentes. Caninos e pré-molares, como é mostrado no exemplo. Então, como é que a gente vai determinar o tamanho desses dentes se eles não estão no nosso modelo, se eles não estão na boca do paciente? Bom, existem dois métodos que a gente pode usar para determinar ou para supor, porque é uma suposição, o tamanho desses dentes que não estão irrompidos. Nós temos os métodos radiográficos e nós temos os métodos estatísticos. Na aula de hoje, a gente vai falar basicamente dos métodos radiográficos, certo? Os métodos radiográficos, vocês vão ver que na clínica do dia a dia a gente não utiliza ele. E no final da aula eu vou explicar o motivo. Então, para que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que existem esses métodos, sim, porque vocês podem estar estudando para algum concurso ou vocês podem estar fazendo a prova para algum local, algum curso e se pergunte. Então, é importante vocês saberem que existem métodos radiográficos para determinação dos tamanhos de caninos e pré-molares que não estão irrompidos na fase da dentição mista. Dos métodos radiográficos, nós temos dois. O primeiro deles é o método de Rucaba. Então, como é que esse autor preconizou? Ele utilizou o princípio da proporcionalidade. O que é isso? Ele viu que todos os dentes sofrem a mesma distorção no mesmo filme. Então, ele vai utilizar 4 radiografias periapicais, 2 para cada lado da arcada. Então, vamos lá. São 4 radiografias para o arco inferior e 4 radiografias para o arco superior. Feitas essas radiografias, ele vai utilizar uma regra de 3. Então, para utilizar o método de Rucaba, vocês precisam ter as 4 radiografias, vamos supor, da mandíbula, 2 de cada lado, 2 do lado direito e do lado esquerdo, e mais o modelo de estudo do paciente de vocês. Na maxila, a mesma coisa. 2 radiografias do lado direito e 2 do lado esquerdo, mais o modelo da maxila do paciente. Então, como é que é feito? Olhem o exemplo ali. Nós temos de um lado da regra de 3 a radiografia e do outro lado nós temos modelos de estudo. Então, o que a gente faz? A gente pega o nosso compasso de ponta seca e mede na radiografia o maior diâmetro mesiodistal do dente decíduo. Então, por exemplo, nós vamos determinar o tamanho do dente 45. Vocês vão primeiro medir o dente 85 na radiografia e depois o mesmo dente no modelo de estudo, certo? Então, vamos supor,
10 milímetros na radiografia e 8 milímetros no modelo. Na parte de baixo da regra de 3, vocês vão medir o dente 45. Aí vocês vão medir, então, o maior diâmetro do dente 45 na radiografia e no modelo é o que vocês não têm. Então, vai ser o X dessa regra de 3. Aplicando, então, aquela regrinha de 3, né? Nós vamos ter como que o X, ou seja, o tamanho do dente 45, ele é definido como? Então, é o diâmetro do dente permanente na radiografia vezes o diâmetro do descido no modelo dividido pelo diâmetro do descido na radiografia. Então, para esse método, vocês vão fazer dente a dente. Então, por exemplo, são 3 dentes no lado direito, 43, 44, 45. 3 dentes no lado esquerdo, 33, 34 e 35. Então, são 6 medidas só para a mandíbula. Depois tem mais a maxila, pessoal. Então, vocês vão fazer 12 regras de 3. Então, aí já está explicando, se auto-explicando por que a gente não utiliza os métodos radiográficos, tá? Esse foi o primeiro método. O segundo método radiográfico é o método da teleradiografia de 45 graus. Então, como é feito? A gente pede 2 radiografias para o nosso paciente de tele, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. A gente vai pegar o nosso compasso de ponta seca e vai direto na teleradiografia, medir o dente que a gente quer em questão achar. Então, por exemplo, 45. A gente mede ele, vamos dizer que no 45 deu 8 milímetros. Esse valor vai ser multiplicado por 0,92. A multiplicação desse valor com 0,92 vai dar, então, o tamanho do dente 45. Então, da mesma maneira que Rucaba, vocês vão ter que fazer para cada dente. São 12 medidas. Então, cada dente mede na tele e multiplica por 0,92. Certo? Então, aqui o exemplo mostrando para vocês as telerradiografias. Então, vai lá onde está o dente 45 na teleradiografia, mede no compasso de ponta seca, coloca na régua. Deu X milímetros. Esse valor é multiplicado por 0,92. Então, como vocês podem ver, os métodos radiográficos têm grandes desvantagens. A primeira é o custo. Exige que o paciente faça várias radiografias, o que gera um custo. Ao mesmo tempo, ela é complexa, porque são vários momentos de fórmulas. E o tempo, porque a gente acaba demorando mais para fazer esses cálculos em virtude de cada dente que a gente tem que fazer a medida, certo? Então, como eu falei no início desta aula, os métodos radiográficos não são usados no nosso dia a dia de clínica, porém é importante saber que eles existem, ok? Então, a gente se vê na próxima aula.